Olá, bem-vindo ao canal TechFran e hoje nós vamos falar sobre as Higher Order Functions. Em JavaScript, as Higher Order Functions são funções que podem receber outras funções como argumentos ou retornar uma função. Nós temos diversos métodos de arrays que são Higher Order Functions e que merecem atenção. Um conceito que a gente já trabalhou antes e a gente vai trabalhar bastante é o conceito de callback, que é uma função que é chamada após uma outra função ser chamada. E nessa aula nós vamos ver algumas high order functions que são métodos de arrays importantíssimos em JavaScript. Vamos ao editor. Então aqui eu já criei um arquivo HTML, um arquivo JavaScript. Então agora a gente vai criar um exemplo geral de uma high order function para que fique mais fácil entender os métodos de arrays que nós vamos ver. Então eu vou criar uma primeira função, função pai, que vai ter como parâmetro uma função filho. Aqui dentro eu vou executar um console, uma mensagem só para facilitar o entendimento, e aqui eu vou chamar a função filho. Embaixo eu vou criar uma outra função, que eu vou chamar de função filho, que não vai precisar de nenhum parâmetro. E aqui só uma chamada de console. Aqui embaixo eu vou chamar a função pai. E dentro do argumento eu vou chamar a função filho. Na hora que eu salvo, não vai acontecer nada, porque eu ainda não incluí o JavaScript aqui no HTML. Então vamos incluir o JavaScript aqui. Agora sim, quando eu salvar, eu vou ter aqui no console, primeiro sendo chamada a função pai e depois a função filho. Então veja aqui a chamada da função pai. Vai exibir essa linha de console primeiro, vai chamar a função filho, que exibe chamada de console aqui. Então esse é um exemplo bem genérico de uma high order function. Eu tenho uma função cujo argumento é outra função. É basicamente assim que funcionam as funções de array que nós vamos ver agora. Para isso eu já criei aqui uma variável com um array de objetos, só copiar e colar para ficar mais fácil. Criei também uma variável com um array de strings e criei também uma outra variável com um array de números. Todos eles vão ser usados nos nossos exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai aprender é o forEach. Esse método surgiu nas versões mais modernas do JavaScript. Ele é utilizado para iterar arrays. A ideia dele é a seguinte: eu utilizo o nome do meu array, ponto forEach. O método forEach, ele espera como parâmetro uma função, que pode ser uma função que já existe ou uma função anônima. A função anônima é aquela função que não tem nome. Ela pode ser escrita da forma do JavaScript tradicional, usando a palavra-chave function, ou utilizando as arrow functions que a gente já viu no nosso tutorial de JavaScript. Se você ainda não está familiarizado com as arrow functions, eu sugiro que você assista o nosso tutorial de JavaScript básico, onde a gente aborda as arrow functions e diversos outros tópicos. Assim, o método forEach, ele vai esperar uma função anônima, e dentro da função anônima, como parâmetro, a gente cria uma variável temporária que vai simbolizar cada elemento do array. Eu vou chamar de user, o nome você que decide, e inicialmente eu só vou fazer uma chamada de console do user, para a gente entender como funciona. Vou comentar esse primeiro exemplo, salvando. Então veja que eu tenho aqui listado cada item do array users. Antes do forEach, a maneira mais comum de iterar um array era usando o laço for, que a gente também abordou no tutorial de JavaScript básico, que seria essa sintaxe. E aqui dentro, quando eu quiser imprimir cada item do array, eu tenho que utilizar a variável do array com o índice. Comentar aqui em cima. Então, quando eu salvar,
veja que eu vou ter o mesmo resultado. Então, o método FOREACH é uma maneira mais concisa, mais limpa de realizar a mesma tarefa do laço FOR. Então, eu vou deixar o laço FOR aqui como exemplo para a gente utilizar como um comparativo. O nosso próximo método é o método filter. No método filter, a gente geralmente executa uma ação a partir de uma condição. Então, vamos ver como isso funciona. Eu vou criar uma variável. Essa variável vai ser o meu array com o método filter. Ele também pede uma função como parâmetro e eu vou usar uma função anônima. O método filter, eu vou criar uma condição. Então, se o user age for maior do que 18, eu vou retornar true. O que significa retornar true aqui? Ele vai retornar todos os resultados dentro desse array onde o age for maior do que 18. Então, user é a variável que é criada e que simboliza cada elemento do array. Então, eu vou salvar e vou chamar a função. Quando eu chamar o testFilter, veja que ele imprimiu aqui no console. Deixa eu até mudar aqui, deixar assim, para ficar mais fácil de visualizar. Veja que ele imprimiu no console apenas os usuários cuja idade é maior do que 18. Então, o método filter, como o nome diz, ele é útil quando a gente precisa filtrar um array. No caso, eu filtrei usando como parâmetro a idade. Um outro método que a gente vai aprender agora é o método sort. Então, vamos criar ele aqui. O método sort, ele é utilizado para arranjar os elementos do array seguindo uma ordem pré-estabelecida. Por exemplo, organizar de forma ascendente, de forma descendente. E o sort vai considerar todos os elementos como strings. Vamos ver como isso funciona na prática. Para isso eu vou criar uma variável que eu vou chamar de testSort, o array users e o método sort. O método sort, ele precisa de dois parâmetros que são utilizados como comparadores. E eu posso chamar de, a convenção é usar A e B. Eu estou usando o arrow function. E aqui dentro eu vou criar qual é o comparativo para o sort. Quando essa função é passada no sort, como que vai ser essa organização? O método vai comparar esses dois parâmetros e 3 resultados podem ser possíveis. Quando ele comparar esses dois parâmetros, se o resultado for menor que 0, ou seja, um número negativo, significa que A é menor que B. Se o resultado for 0, significa que A é igual a B. E se o resultado for maior que 0, significa que A é maior que B. Então, o método sort ele vai sempre retornar 0, menos 1 e 1. É a partir desses resultados que ele vai fazer a organização. Então, no nosso exemplo, digamos que eu quero organizar em ordem alfabética. Eu vou escrever se o primeiro elemento, se o nome do primeiro elemento for maior do que o nome do segundo elemento, eu quero retornar 1. Se não, eu vou retornar um número negativo, seguindo essa lógica aqui. Eu vou imprimir no console essa variável, a organização por idade. Então, veja aqui que ele colocou em ordem crescente de idade. Vamos tentar esse mesmo exemplo com essa variável idades aqui, que eu vou copiar e vou deixar aqui embaixo para ficar mais fácil de visualizar. Então, de forma bem similar ao que eu fiz em cima, eu vou criar uma variável chamando o método sort no array idades, os meus dois parâmetros de comparação. E agora, o que eu vou fazer? Se eu escrever o mesmo comparativo, A menor que B, vamos escrever igual ao que está em cima. Vou comentar esses dois
consoles, e aqui eu vou chamar essa segunda variável. Então veja que ele organizou da mesma forma o array. Digamos que eu queira apenas chamar o método sort em idades, se eu não informar nada, veja o que vai acontecer. Ele não organizou em ordem crescente, mas ele organizou de uma forma diferente do array original. O que ele fez aqui? Ele pegou cada item do array e organizou como se cada um fosse uma string. Então, se eu for organizar esses números como string, o 1 vem antes do 2. É por isso que o 10 veio antes desse 2. O 20 veio depois, porque o 20 tem um caractere a mais do que o 2. Ambos começam com 2, mas o 20 tem um caractere a mais. Então veja que ele organizou, mas como se fossem strings, e o método de organizar strings vai ser diferente do método de organizar os números. Existe inclusive um método mais reduzido de organizar, que seria chamar o método sort para a idade com a função anônima. E conforme a gente já viu no nosso tutorial de JavaScript básico, se eu não escrever as chaves aqui e só escrever uma expressão, isso indica, é a mesma coisa que eu escrever as chaves e a palavra-chave return. E aqui o que eu estou retornando? Eu vou fazer um comparativo entre A e B. E conforme as condições que a gente viu aqui, se o número for negativo, eu vou considerar que o A é menor que o B, ele vai organizar do resultado mais negativo para o resultado mais positivo. Então, se eu comentar esses daqui e salvar, veja que ele também organizou em ordem crescente o meu array numérico. O próximo método que a gente vai ver é o método map. O método map, a diferença dele para os outros é que ele vai verificar uma condição, mas o que ele retornar vai ser um novo array com os itens que obedecem à condição. Vamos ver como funciona. Eu vou criar uma variável que vai pegar o meu array de users e vai mapear. No map também eu preciso informar como parâmetro uma função, que eu vou usar uma função anônima, que vai ter só um parâmetro na função anônima. O nome você pode escolher o que você quiser. Eu quero retornar somente o nome de cada item do array. Lembrando que é esse array aqui. Eu quero retornar somente o que tem na chave name. Vamos mandar para o console. Comentar esse outro. A hora que eu salvar, veja que ele retornou para mim um novo array com os valores de cada chave name do array. Essa é a ideia do map. Ele vai retornar sempre um array com a condição que a gente indicou no corpo da função. Eu poderia também retornar a idade e qualquer outra verificação que eu queira fazer aqui. E uma forma mais limpa de escrever essa mesma função, eu vou colocar aqui, comentar, seria, como eu estou retornando, eu posso simplesmente não indicar a chave e nem a palavra-chave return e só escrever dessa maneira. Se eu quiser retornar o nome, se eu quiser retornar o e-mail, eu preciso escrever menos para ter o mesmo resultado. E o último método que a gente vai ver é o método reduce. O método reduce, ele vai realizar operações de acordo com o argumento que a gente chama de acumulador, levando em consideração a interação de cada elemento do array. O método reduce também necessita de um segundo argumento, que vai ser o valor inicial do acumulador. Vamos ver como funciona. Para isso, eu vou criar uma nova variável, idades. Eu vou utilizar esse array idades com o método reduce. Então, como a gente viu ali, ele precisa como argumento uma função. O primeiro parâmetro é um acumulador, que eu posso chamar de qualquer nome, eu vou chamar de total. E o segundo parâmetro vai simbolizar cada item do array, que eu vou chamar de idade. Então, total é o acumulador, idade
é cada item do array. O que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer retornar essa minha variável total, incrementando a idade. Lembra que esse operador mais igual é a mesma coisa que escrever total mais idade. E o reduce também precisa de um segundo parâmetro, que é o valor inicial do nosso contador, que eu vou colocar como 0. Na hora que eu for imprimir essa variável, aqui vai ser a soma de todos esses itens aqui. O reduce é um método muito útil para que a gente consiga realizar essas operações, que vai ser muito mais fácil e muito mais rápido do que a gente criar um laço for e ficar somando. Se eu quisesse, por exemplo, somar todas as idades desse array aqui, eu faria. Aqui eu colocaria users, aqui eu colocaria user e aqui user age. Na hora que eu for salvar, ele vai dar o total de 122, que vai ser a soma de todas essas idades aqui. Então esse é outro método bastante útil que faz parte da versão mais moderna do JavaScript. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre High Order Functions. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só escrever nos comentários. Esse tópico é muito importante para você que quer evoluir nos seus conhecimentos de JavaScript. Se você gostou desse canal, desse conteúdo, eu peço que se inscreva, isso vai ajudar a crescer o nosso canal. E até a próxima!